Hey guys, como vocês estão? Bom, estou aqui diretamente de um hotel em Dallas, no Texas, nos Estados Unidos, pra gente bater um papo muito importante. E sim, essa sou eu, só com filtro solar na cara, um batom e é isso aí, gente. Porque daqui a exatamente 1 hora eu tenho que sair desse quarto e o pessoal de room service já tá por aqui. Mas no meu voo pra cá, eu anotei umas coisas que eu queria conversar com vocês, porque muitas vezes a gente não entende a necessidade de aprender inglês por não ter uma perspectiva de como isso de fato, como um idioma pode transformar a nossa vida. Eu não me vejo como só uma professora de inglês. Eu me tornei professora por conta das situações da vida, por precisar de um emprego, por precisar pagar minhas contas, mas o inglês sempre foi uma ferramenta na minha vida, antes mesmo de se tornar minha profissão. Então o propósito desse vídeo é o seguinte: se eu fosse voltar no tempo e fosse avaliar, vale a pena ou não aprender inglês? E a minha resposta é o que a gente vai falar agora. E na verdade, antes mesmo da gente começar, eu já te indico aqui para que você encaminhe, compartilhe esse vídeo aqui com outras pessoas que também estão aprendendo inglês ou que precisam entender a necessidade de aprender, adquirir esse idioma. Então, ponto número 1 é o que eu já brevemente comentei no começo, que o inglês ele é uma ferramenta, né? E aqui, gente, não importa a área de atuação, não importa se você sabe o que você quer ou se você não sabe o que você quer da sua vida, seja para sua parte, para sua vida pessoal, acadêmica ou profissional, não importa. Não importa se é para pesquisa científica, se é para leitura de artigos ou até mesmo para o seu próprio entretenimento. E no meu caso, o interesse pelo inglês surgiu por conta do meu upbringing, né? Por conta da forma que eu fui criada. Os meus pais sempre colocaram isso bem claro pra gente, né? Pra mim e pro meu irmão mais velho, que a gente podia fazer o que a gente quisesse da nossa vida se fôssemos fluentes em inglês. Então eles não tinham essa preocupação se a gente ia trabalhar com, sei lá, as profissões talvez mais tradicionais, né? Sendo advogados, médicos, engenheiros, o que fosse. Para eles pouco importava desde que a gente falasse inglês, porque eles sabiam que, eventualmente, em algum momento, a gente saberia o que a gente ia querer fazer e o inglês estaria ali como apoio, como essa ferramenta para abrir e trazer mais oportunidades. E eu tive uma experiência muito interessante que eu queria ser modelo quando eu era mais nova. E eu tive a oportunidade de conhecer a Gisele Bündchen. Tá aí, uma informação que você nunca ouviu da minha boca, porque eu nunca saio falando disso por aí. E eu falei, qual que é o conselho que você pode me dar? Ela falou, olha, se acostume a receber não e aprenda inglês. Foi exatamente isso que ela me falou. E assim, eu nunca vou esquecer dessas palavras, porque eu levo isso pra mim, assim, ó, com tudo, né? Não fiquei, obviamente, na carreira de modelo, apesar de achar super interessante, eu adorava trabalhar com isso, mas o inglês está presente comigo e não a gente recebe de qualquer jeito, então escutar isso dela foi muito importante, porque dá mais vontade de perseverar na vida, né? E não só como modelo, mas também na parte de música, porque eu também sou guitarrista, então eu sempre consumi muito conteúdo em inglês por conta dos artistas que eu acompanho e acompanhava. E não só por acompanhar os artistas e querer entender as letras, mas eu também queria escrever as minhas próprias letras em inglês, então mais uma vez o inglês foi a base disso. E não só na música, não só como modelo, mas também como publicitária, né? O marketing dos Estados Unidos é um assunto à parte, então a gente estuda muito também isso na faculdade. Depois eu me tornei professora de inglês e eu moro nos Estados Unidos, então já imaginou se lá atrás eu tivesse ignorado o inglês? Eu provavelmente não teria feito muitas das coisas que a gente vai falar hoje nesse nosso bate-papo e eu seria uma pessoa diferente, eu teria uma experiência de vida diferente. Até porque toda essa parte do processo do visto, gente, juntar arquivo, escrever coisa, tudo em inglês. Como é que você lida com a advogada? Como é que você vai entender o que o processo de imigração tá te respondendo? Ou seja, conclusão desse primeiro passo. Os nossos objetivos mudam, os sonhos mudam, as necessidades mudam de acordo com o momento de vida. Mas sabe o que não muda? O seu conhecimento. Ele acumula, ele se transforma e ele te auxilia. Você entende formas diferentes de utilizar aquilo que você sabe e adivinha? Isso só tem coisa boa. Assim como falo, né? Não dá pra tirar conhecimento de uma pessoa uma vez que ela vê aquilo que ela viu, uma vez que ela entende o que ela já entendeu. Enfim, o seu conhecimento te acompanha e você vai fazer uso dele independentemente do contexto, momento, situação que você estiver. Ponto número 2. O inglês te aproxima da realidade que você quer ter. Ele te aproxima da realidade que você sonha. Porque, mais uma vez, trazendo para minha realidade, eu me tornei professora de inglês porque foi uma oportunidade que eu tive de trabalho. Eu tive experiência com método tradicional, não deu certo. Fui estudar sozinha e a conclusão de que a forma com que eu tinha estudado tinha dado certo foi quando eu encontrei essa oportunidade de me tornar professora na minha universidade de inglês. A minha entrevista foi 100% em inglês. Claro que eu tive vontade de sair correndo, é claro que eu tive vontade de desistir
desisti, mas eu falei, essa é a minha oportunidade, eu não vou sair daqui. E como resultado, eu saí de lá contratada e com salário 3 vezes maior do que eu achei que seria. Eu vou colocar aqui na tela o valor que seria meu salário hoje em dia, né? Aqui estamos em 2024, em julho. E lembrando que esse foi meu primeiro trabalho formal, porque eu era professora de música e tocava com a minha banda, então não tinha nada no meu currículo, não tinha nenhuma experiência. O que me contratou, de fato, foi o conhecimento que eu tinha. Eu não tinha nenhuma certificação, eu não tinha nenhuma graduação em ensino, em pedagogia, em nada do tipo. Mas uma vez que eu fui contratada e eu tava com esse salário bacaninha, eu comecei letras em inglês e hoje eu sou professora de inglês. E o fato é que meu salário não só era incrível para uma pessoa que não tinha nenhuma experiência, e vamos pensar que nessa época eu tinha 19 anos, mas o meu emprego também me pagava 2 graduações. Então eu tinha meu salário e minhas graduações de publicidade e propaganda e letras em inglês eram pagas pela universidade. Ó, a gente vai ter uma variação aqui de cor no nosso vídeo, porque assim, eu tô filmando com luz natural, sem iluminação artificial por aqui, a não ser aquela ali. Então eu ganhava mais do que outras pessoas que tinham o mesmo cargo dentro da universidade simplesmente porque era inglês. E não só isso, né? Qualquer pessoa hoje que fala inglês e tem como trabalhar através da internet, essas pessoas também podem ganhar uma moeda diferente. Se for em dólar, pensar que o dólar hoje tá o quê? 5,3 vezes valendo mais que o real, não sei, algo assim. E não só back then, né, não só esse tempo atrás aí que eu tô falando com vocês, mas hoje falar inglês faz grande diferença pra mim. Por quê? Não só por morar nos Estados Unidos, mas eu também trabalho ganhando em dólar. O que vocês veem nesse canal aqui é uma parte do que eu sou, eu também tenho um canal de vlog por lá, dá pra ver muito mais do meu dia a dia. Se você quiser se inscrever, eu vou deixar o link aqui embaixo nos comentários, você vai ser muito bem-vindo. Mas eu também trabalho com outras coisas, então assim, hoje eu trabalho com uma investidora, escritora best-seller, que é uma das 50 melhores e mais reconhecidas palestrantes dos Estados Unidos, sendo diretora e editora de conteúdo dela. Dólar. Também trabalho na igreja como diretora de mídia. Dólar. Então, não só pela parte financeira, que você vai ter um destaque, vai ter um diferencial por falar o inglês, mas como você também pode ter mais oportunidades de conseguir ganhar em outras moedas, como também a sua percepção de status é diferente. Pode parecer besteira, mas só quem viu sabe, ou só quem experienciou sabe a diferença que é quando você se apresenta como uma pessoa fluente em inglês e você entrega aquilo que você fala. Não só aquela pessoa que coloca que tem um inglês básico no currículo, mas se você diz que você tem um inglês básico, entregue o inglês básico. Se você diz que você tem um inglês intermediário, entregue o inglês intermediário. Avançado? Mesma coisa. A questão é que as outras pessoas vão te perceber de forma diferente. Não que você vá tratar as outras pessoas de forma diferente, mas isso pesa. E essa é mais uma característica que as pessoas vão lembrar de você. Fulano fala inglês. Pode contar com ele. Outro fator aleatório aqui que é muito interessante. Eu fui convidada para entrevistar o David Ryan Harris, que é guitarrista do John Mayer. David, how was it for you to get into the music business? Was it a natural process? E sabe como isso aconteceu? Porque o editor da revista viu meu canal tocando guitarra no YouTube, me viu tocando na minha igreja e viu meu vídeo de inglês. E nesse vídeo de inglês eu comentei alguma coisa sobre que eu era guitarrista, que eu tocava, e aí ele entendeu que todas essas 3 pessoas que ele viu eram a mesma, ou seja, era euzinha. E assim ele me convidou. Eu tive um dia para me preparar para essa entrevista e eu o entrevistei. Então, sabe o fulano sabe falar inglês, conta com ele? Eu nem sou jornalista, gente. E bom, eu tô falando todos esses casos e é claro que a partir da minha realidade, a partir da minha experiência, você pode compartilhar sua experiência aqui embaixo também, estamos aqui conversando. E a minha ideia é justamente mostrar quantas possibilidades existem se a gente tiver o inglês e se nós estivermos dispostos a procurar por essas oportunidades e a vê-las. Terceiro ponto. A jornada no inglês é uma lição sobre disciplina, constância e autoconhecimento. Quando você começa nessa jornada, você entende que não dá para depender somente de ânimo, disposição, vontade, energia, motivação para ter que estudar. Que não dá para depender de algo externo. E tem algo que eu sempre falo com os meus alunos que é o seguinte: a vida não é uma constante, né? A vida é cheia de altos e baixos, os dias são diferentes, o nosso hormônio varia de um dia para o outro. Então, porque se a gente já não vive de forma geral, de forma tão padronizada, quadrada e previsível, por que a gente espera que os nossos estudos também sejam assim? Não serão. Então não dá pra gente ficar dependendo dessas coisas externas, assim como eu falei, a gente só tem que se programar, ser flexível de acordo com a realidade e fazer aquilo que a gente dá conta de fazer, o que é possível de fazer a partir da sua rotina.
E essa questão de conseguir manter o plano e persistir e continuar e perseverar, manter essa disciplina, tem muito a ver com batalhar e lutar contra a ansiedade, né? Porque a gente tem que entender que existem limites e que a gente sim pode sentir a nossa evolução de um dia para o outro. Porém, contudo, entretanto, é muito mais fácil quando a gente se dedica todos os dias, levando um tijolinho por vez, do que querer carregar 1000 coisas de uma vez. Então aqui eu tô querendo dizer em relação à necessidade de planejamento de estudos, né? Quando a gente entende o quão importante o peso que isso tem para os nossos estudos renderem, fica muito mais claro de entender que sim, eu preciso de um planejamento para diminuir essa ansiedade e essa questão da consistência, de aparecer, dar as caras, estudar todos os dias um pouco, diminui a nossa ansiedade. Principalmente se você acompanha o canal aqui faz um tempo e se você coloca em prática as sugestões que eu compartilho. E você está partindo de um lugar que você tem uma experiência com os estudos de inglês, você tem que entender o que não funcionou, o que você gostaria de testar, quais são as coisas que você já ouviu falar, mas que ainda não teve a oportunidade de aplicar. É importante dar nome aos bois, então entender de onde que vêm os sentimentos negativos e sensações esquisitas quando você vai estudar, para que você coloque o seu ego no lugar, porque o ego é um bicho complicado e ele muitas vezes, por a gente ficar nessa ansiedade e em busca do perfeccionismo que não existe, a pior coisa que existe, se você quer aprender alguma coisa, o perfeccionismo está do outro lado. Não olhe para ele, foque nos seus estudos. Se você consegue organizar um pouquinho mais a sua cabeça para estudar, coloca o ego no lugar, não tem nada que vai fazer você parar de estudar inglês. Ou seja, conclusão, não é sobre não errar, não é sobre ser perfeccionista e não perder nenhum dia de estudo. Eu mesma, gente, estou viajando, hoje eu não estudei, ontem também não consegui estudar, vou ficar o quê? Me martirizando por isso? Não, eu sei que eu tô fora da minha realidade, fora da minha rotina. Quando eu voltar, eu estudo. Tá tudo bem. Eu sempre comento sobre a importância de ter uma rotina sustentável e é isso que a gente tem que focar. Não dá pra ser extremo. Sendo extremo, você vai perder de algum outro lado. Vai desencadear, vai desestabilizar, vai ser ruim e provavelmente você vai sair dessa experiência frustrado. Então, sempre quando você quiser focar em alguma coisa, pensa nisso, em uma rotina sustentável, que seja algo que você consiga fazer hoje, que você consiga fazer amanhã e que você tenha essa flexibilidade de não se sentir culpado quando você não realizar o que precisa ser feito. Momentos. Realidade. Você é um ser humano. Ponto número 4. O inglês faz com que você entenda o mundo melhor. Primeiro, porque todo mundo já sabe que o mundo inteiro está falando inglês, não pelo inglês ser um idioma superior ou culturalmente superior a outros idiomas, culturas, países e nacionalidades. Não tem nada a ver com isso. O fato do mundo falar inglês está totalmente relacionado com questões históricas. Quando a gente olha para trás, a gente vê a história do mundo e entende o porquê todo mundo fala inglês. Assim como por outro tempo já foram outros idiomas, como por exemplo o francês, mas hoje em dia temos o quê? O inglês. Então, se todo mundo fala inglês, a gente tem que falar o quê? Inglês também. E aqui não só na parte acadêmica e científica, que isso já é bem reconhecido e todo mundo já sabe. Do Japão aos Estados Unidos, todo mundo vai publicar as novidades em inglês. Mas não só isso, a gente tá falando de conteúdo, a gente tá falando de pessoas, de relacionamentos. Não só de businesses, né? Não só de negócios, grandes empresas, multinacionais. A gente tá falando aqui, ó, eu e você. Eu e você, poderia ser eu e você, ou eu e você e mais outra pessoa, se a gente estivesse falando aqui em 3 pessoas em inglês, certo? Então, o inglês está presente no mundo em várias camadas diferentes, em várias áreas diferentes. E com o inglês você também tem mais liberdade de explorar, liberdade de conhecer algo que para você talvez um dia tenha sido muito distante. Uma cultura bem diferente da sua. Você vai ter liberdade de viajar, de explorar, de saber se virar. E mais uma vez, essa importância da expansão de consciência. É fundamental conhecer outras realidades e sair da nossa caixinha, porque senão a gente só foca no nosso umbigo. E aí, mais uma vez, a gente está falando sobre conhecimento, a gente está falando sobre desenvolvimento do seu cérebro, porque você vai estar fazendo também mais conexões. Então, assim, é uma expansão literal de conhecimento, de experiências, mas também é uma expansão cerebral da sua atividade aí, porque aprender um idioma faz a gente pensar bastante e exige bastante esforço. Haja plasticidade, meus amigos. Então você pode o quê? Aproveitar inglês para aprender uma receita nova, para assistir vlogs de outras pessoas que moram em lugares que você quer viajar.
Sei lá, às vezes pode ser sobre cuidar das suas plantas, dicas sobre organização, dicas sobre idiomas, produtividade, música, indicação de filme, entender as atualidades. Igual a minha aluna Paula, foi fazer as férias dela lá no Peru, achou que ia usar o espanhol dela e falou o quê? Inglês, porque todas as partes guiadas turísticas eram feitas em inglês, porque a maioria das pessoas falavam o quê? Inglês. E agora o quinto ponto, que não é menos importante, que é o seguinte: o seu sonho não tem que fazer sentido para outras pessoas. Espera aí que eu vou explicar. Porque não vai ser todo mundo que vai entender, não vai ser todo mundo que vai te apoiar, e não vai ser todo mundo que vai achar que o que você quer fazer é possível. Pois é, mas pode ser que seja possível. E tem até aquela frase, né, que se diz: tudo é impossível até que seja feito. E eu concordo. Gente, aqui ó, 2024 tem sim foguete dando ré. Agora, né? Agora, se eu fosse você e algo que eu faço por mim é que eu dedico parte do meu tempo para isso. Parte do meu tempo para desenvolver essa autonomia, para conquistar essa liberdade, para conquistar essa independência. E também não tem como a gente ignorar a realidade, o mundo que vivemos, o momento que estamos. Então, o que a gente vai fazer a partir disso? E claro que o inglês não resolve todos os problemas. Quem dera resolvesse, quem dera fosse só isso, né? Mas muitos, com certeza ele resolve. Inquestionavelmente. E se você ficou até aqui, me fala se você gosta desse tipo de vídeo ou não. Aqui eu pude compartilhar um pouquinho mais com vocês de algumas coisas que eu penso, um pouquinho da minha história também. É claro que não tem como a gente reduzir a história de alguma pessoa em 10 minutos, mas é um pouquinho mais de quem eu sou. Agora são 12:30, eu tenho que sair 1 hora, então eu vou fazer as minhas malas e partir ao aeroporto. Pra onde vocês acham que eu tô indo? Deixa aqui embaixo nos comentários o seu palpite. E é isso, guys. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha e também, claro, deixar o seu comentário. Inclusive, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta em relação ao inglês, deixa aqui. That's it, guys. Thank you so much for joining me today and I hope to see you on the next one. Bye! Ai, esse arquivo vai ficar longo desse vídeo, que eu tenho que... Enfim, tá.